tarde. A paz do Senhor. Como é bom declarar a grandeza do nosso Deus. Amém? Como é bom poder cantar, grandioso é o nosso Deus. Na semana que se passou, e agora eu já nem me lembro mais o dia, nós estávamos a pedalar. Pedalar nós estamos, irmãos. Agora, emagrecendo é outra história, mas estamos pedalando. E já estava assim um fim realmente de tarde, um início de noite, e o céu realmente estava maravilhoso. É indescritível, mas eu vou tentar. Era meio alaranjado, com vermelho, o sol ali se escondendo como se fosse para dentro do mar. E eu parei e falei assim: meu Deus, como o Senhor é grande e perfeito, como o Senhor é maravilhoso. E eu queria contemplar literalmente as obras das mãos do nosso Deus. E pedalamos mais um bocadinho e eu parei a bicicleta. E foi até engraçado, porque eu virei para todo mundo e falei assim: será que só eu estou enxergando como esse céu está lindo? E as minhas, tá, mãe, tá lindo. Mas realmente, irmãos, quando nós vemos e contemplamos como nós cantamos nessa tarde, a grandiosidade do nosso Deus, nós vamos ver que mão alguma, acaso algum, explosão nenhuma seria capaz de nos dar algo tão perfeito. É por isso que Ele é o Criador e o Pai da criação e o Deus que governa todas as coisas. E é para este Deus que nós estamos aqui nessa tarde. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. Ultimamente os olhos da humanidade, em qualquer lado do mundo, acho que todas as vezes que ligam a televisão ou a rádio, ou acessam a internet, estão à procura de boas notícias. Estamos à procura, estamos sedentos de boas notícias. Mas há uma notícia muito boa que já foi nos dada. E nessa tarde é disso que nós vamos relembrar. Amém? Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram,
É verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Amém, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Espírito Santo, estamos aqui dispostos, Senhor, a ouvi-la, para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor venha de encontro, Pai, com as nossas necessidades, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que possamos cada dia mais proclamar, Deus, a grandiosidade do nosso Deus a qual servimos, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Esse relato é um relato que já nos diz que é uma viagem, mas é um pouco diferente das viagens que boa parte, ou pode-se dizer, todos nós gostamos de fazer, porque a nós nos apetece fazer viagens prazerosas, viagem que os nossos corações estão cheios de expectativa, cheios de alegria. O que nós vamos encontrar, o que nós vamos ter quando nós chegarmos até esse lugar? Nossa, será muito bom. Se ficarmos 7 dias, então nós vamos falar: nossa, é tão pouquinho, poderia ter se estendido mais. Por quê? Porque estamos cheios de alegria, estamos cheios de esperança, estamos cheios de expectativa. Verdadeiramente queremos estar neste caminho para podermos fazer essa viagem. Só que a viagem aqui retratada desses 2 discípulos a caminho de Emaús, na verdade é a viagem de 2 homens que não perceberam e que até então não tinham neles a convicção do que realmente tinha acontecido com Cristo Jesus. Na verdade, eles começam e decidem por essa viagem a andar ali 11 quilômetros, em outra versão vai dizer a 11 quilômetros de Jerusalém. Nós lemos aqui 16, 60 estádios, mas em outras versões vai nos pontuar como a 11 quilômetros de Jerusalém. E esses homens então resolveram voltar para essa aldeia, que ficava então a 11 quilômetros essa distância, mas eles foram por esse caminho não com essa alegria, não com o coração cheio de expectativas, mas eles estavam se sentindo cansados, eles estavam se sentindo enfadados, eles estavam se sentindo angustiados, eles estavam se sentindo desesperançosos, ainda que tudo isso tivesse acontecendo no domingo da ressurreição. Meus amados, é como se nós olhássemos para aqueles 2 homens e falássemos assim: ali estão a andar, a caminhar, a viajar 2 homens com aspecto de vencidos. E o que você quer dizer com isso, Gisele? Eu quero dizer que quando nós olhamos para esses 2 homens,
nesse desenho, nessa figura, nessa imagem de dois homens vencidos, dá a entender que alguma coisa conseguiu vencê-los, que alguma coisa conseguiu retirar deles a alegria, que alguma coisa trouxe desesperança àqueles corações, que alguma coisa frustrou aqueles corações. Mas quando nós olhamos e meditamos nas Escrituras, nós vamos ver, e Paulo vai escrever isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, quando ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Realmente, de fato, é verdade que muitas vezes nós somos acometidos também por situações que geram em nosso coração um cansaço, uma desesperança, né? Estamos um pouquinho mais abaixo, não estamos assim tão dispostos, mas a verdade, irmãos, é que o que foi feito na cruz do Calvário, a verdade é que a morte e a ressurreição de Jesus, assim como nós concordamos hoje com a oração que foi feita durante o louvor, nós temos um Deus que está presente, que se manifesta e que se revela. E era este Jesus que estava aqui com estes homens, porque ele se juntou a essa caminhada, ele se juntou com essa jornada. E tudo isso que Jesus fez, que foi de muita grande valia, tem que mudar o nosso estado de ânimo, e não só apenas um estado de ânimo, mas um estado de confiança, um estado de convicção. É dizer, meus amados, que nós não podemos andar como vencidos, mas nós temos que andar como vitoriosos em Cristo Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses quando eu falo de caminhar vitoriosos. É saber realmente distinguir de que vitória é essa que nos impulsiona, que vitória é essa que nos motiva, que vitória é essa que enche o nosso coração de esperança. Ter carro bom é muito bom. Ter uma casa também muito boa, isso também é bom. Temos dinheiro, como diz a minha mãe, dinheiro, porque agora nós temos dinheiro. Temos dinheiro e uma grande poupança, isso é bom? Isso é muito bom. Podemos fazer viagens dos nossos sonhos, isso é bom? Isso também é muito bom. Se vestir com aquela roupa que nós gostaríamos, calçar os nossos pés com aqueles sapatos que nós também desejamos, isso também é bom? Isso também é bom. Mas nós não andamos vitoriosos por causa dessas coisas. Não andamos vitoriosos segundo a nossa conta bancária, não andamos vitoriosos segundo as roupas que nós vestimos, não somos vitoriosos pelos cargos que nós temos, não somos vitoriosos porque temos e possuímos e guardamos grandes coisas, mas essa vitória que nos motiva todos os dias foi a vitória conquistada na cruz do Calvário. É a vitória garantida por Cristo Jesus. É a vitória que não vai acabar. É a vitória que não vai passar. É a vitória que não vai se deteriorar. Mas ela é eterna e é por ela que nós vivemos e aguardamos. E depois Paulo também vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, sobre essa corruptibilidade do corpo do homem. E ele vai dizer assim: por isso, não desfalecemos. Ou seja, ele está dizendo ali à igreja de Corinto: portanto, meus amados, não fiquem desanimados. Não fiquem desanimados. Mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, se corrompa. O que é se corromper? Por mais que o nosso corpo, as nossas forças se findem, se acabem, por mais que por muitas vezes o nosso corpo, a minha mãe diz assim, né? Minha filha, à medida que a idade vai chegando, é como se nós desejássemos muitas coisas, mas o nosso corpo já não responde mais. É quando nós queríamos correr 5 quilômetros e mal conseguimos correr 1 quilômetro, porque o nosso corpo já está cansado, já não temos mais o mesmo vigor da juventude. Isso vai nos acontecer? Vai nos acontecer. Mas o que Paulo diz aqui? Que por mais que tudo isso
isso aconteça com o nosso corpo, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Quer dizer que realmente, de fato, o nosso corpo fica doente, fica envelhecido, fica cansado, mas o nosso espírito fica mais forte e fica mais renovado. Amados, é ver assim, o nosso corpo às vezes está a cair, mas o nosso espírito está vivificado. Glória a Deus por isso. É, portanto, irmãos, que a morte naquele dia, que a morte nessa situação, ela não teve a última palavra sobre a vida de Jesus, porque o túmulo está vazio e ele venceu a morte e vivo está. Nós não servimos a um Cristo que foi um homem bom e morreu. E aqui nós fazemos memória porque um dia ele foi bom e fez grandes coisas e morreu. Mas nós servimos a um Deus que sempre foi bom e que veio, morreu e ressuscitou e vivo está. Portanto, não vamos desistir, mas nós vamos prosseguir, pois a ressurreição de Cristo nos traz esperança. A boa notícia dos nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração não pode se esquecer é que o túmulo está vazio. Podemos ver a mão de Deus em tantas coisas, não é verdade? Podemos ver o agir de Deus, e nessa manhã nós escutávamos aqui testemunhos. Olha, realmente, se Deus não tivesse me mandado olhar para o vidro, teria acontecido uma tragédia, como hoje o nosso irmão Zé Manuel nos testemunhou nessa manhã. Quantos foram os livramentos que o Senhor já nos deu? Quantas foram as misericórdias dele? Se nós formos trazer à memória quantos fatos da nossa vida, nós não podemos olhar e dizer assim, isso não foi normal, isso foi a mão de Deus. Quantas coisas nós não poderíamos chegar a essa conclusão? E tudo isso porque o túmulo está vazio. Quando nós chegamos a Barcelona, eu virei para o Clay. O homem, ele é assim, ele sente as coisas, mas fica mais calado, né? Mas a mulher consegue falar por ela e pelo marido. E aí, então eu virei para o Clay e falei assim, amor, você já... O Clay vai dizer, chora demais. Eu não choro demais, né? Eu só choro quando é devido chorar. Mas quando a gente chega assim, diante de determinadas situações, e quando nós chegamos a Barcelona, começamos a fazer alguns passeios, eu olhei para o Clay e falei assim, Clay, seja sincero, tu acha tudo isso aqui normal? E ele olhou para mim, amor, você acha que isso aqui é normal? A gente está aqui, é normal. Você acha mesmo, Clay? E o Clay, claro que não. E eu falei, não é. E é isso que eu falo para essas duas aqui. O que está acontecendo na vida de vocês não é normalidade. É a mão de Deus em favor da vida de vocês. Porque se não fosse a mão de Deus... Gisele, vocês estão aqui porque o Clay recebeu uma proposta de emprego. Não é porque o Clay recebeu uma proposta de emprego que eu estou aqui. Eu estou aqui porque a mão do Senhor nos tirou lá do Brasil, de Brasília, Sobradinho, QS 26, Casa Nova, setor de mansões. Código postal 730000463. A mão de Deus foi lá naquele lugar e me tirou dali. Não só eu, mas o meu marido e as minhas filhas. E me colocou aqui. E se eu estou aqui, é a mão de Deus. E eu posso dizer, é a mão de Deus. Se daqui eu vou a Barcelona e fico diante de tantos monumentos, tantas coisas lindas, eu só consigo chegar ali e dizer assim, realmente, se a mão do Senhor ainda me trouxe para mais um outro lugar, glória a Deus, Jesus, muito obrigada. Quando eu cheguei lá em Milão, diante da Catedral do Ouro, eu comecei a chorar e o Clay, Gisele, pelo amor de Deus, para de chorar. E eu falei, Clay, como é que eu não choro? Jesus é lindo demais, olha onde o Senhor me trouxe. Meus amados, quantas vezes nós estamos acometidos, cheios de dor, fracos, e a gente vê a mão de Deus, como a irmã Isilda falou assim, irmã, pela primeira vez a minha casa, nem até a porta, eu consegui abrir a porta da minha casa de tanta dor que eu sentia, mas hoje eu estou aqui, é a
interroga aqueles homens, não é porque Jesus não sabia do que estava acontecendo. Claro que ele tinha acontecido com ele. Mas Jesus queria puxar, tirar deles, para que depois lá na frente Jesus se manifestasse e se revelasse. E nós vamos ver que ele faz a primeira pergunta: o que é que vocês trocam? O que é que vocês estão a conversar? E depois ele termina a pergunta assim: e por que estáis tristes? Ou seja, o coração estava tomado de tristeza, porque aqueles homens ainda não estavam tomados da convicção da ressurreição. E eu vou te dizer, a ressurreição nos traz esperança, mas a ressurreição também nos traz alegria. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos conceitos de alegria. Alegria significa sentimento de grande contentamento. Ou seja, quando nós dizemos que a ressurreição de Cristo nos faz alegre, nos traz alegria, nós estamos dizendo que há um grande sentimento de contentamento em nosso coração. Quer dizer que nós não estamos insatisfeitos. Quer dizer que não nos falta nada para que nós estejamos alegres. E isso é fácil quando tudo vai bem. Agora, quando tudo não vai fisicamente, terrenalmente bem, isso nos custa mais, não nos custa? Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que ele aprendeu a estar contente em todas as coisas, em qualquer que fosse a situação, seja de abundância, seja de escassez, seja de alegria, seja de dor, porque ele percebeu que em Cristo Jesus ele pode todas as coisas que o fortalecem, mas porque ele pode viver todas as situações ruins, porque ele sabe que Cristo o fortalece. E é por isso que ele conseguia dizer que ele estava alegre, mesmo ainda sendo açoitado, mesmo ainda sendo preso, mesmo ainda sendo injuriado, mesmo tendo passado por tudo que ele passa. O coração dele estava alegre. E isso não pode ser, meus amados, uma falsa alegria. Hoje, antes de eu entrar na igreja, eu telefonei a uma amiga nossa, alguns irmãos eu até compartilhei, pedi oração. Era um casal jovem, ela já tentava engravidar há algum tempo e não conseguia, tinha sofrido 4 abortos e, no entanto, que ela ganhou bebê na semana passada, mas aprove o Senhor recolher o marido dela em um acidente de carro. Ele vinha do hospital para ficar com a avó, não precisou, e na volta uma pessoa embriagada, um jovem, a conduzir embriagado, eu acho que tinha mais uns outros 3, conseguiu ir para outra pista e ele morreu na hora. E ela grávida ainda, né, na altura, isso tem poucos meses, e hoje ela então ela recebeu alta para ir para casa. Fiz uma chamada de vídeo, o nome dela é Rafaela. E eu falei assim: então, Rafinha, e ela já começou a chorar. E ela falou assim: Gi, hoje eu só consegui chorar, porque quando eu me lembro que era o sonho dele e que ele não está aqui para poder ver isso, e que a minha filha não tem um pai hoje para levá-la a casa. E é quando eu falo assim: Rafinha, claro que ela tem. E o nosso pai foi o primeiro, porque ele não só a recebeu, mas ele a formou, deu vida, deu saúde. E você não volta para sua casa de só, Rafa. Você volta com Cristo, porque ele é o teu ajudador, ele é a tua força, Rafa, ele é a tua alegria. Porque um milagre foi feito. Quanto que você chorou, quanto que você pediu para o Senhor, um filho está aí. A tua filha, por coincidência, o nome é Isabela. Olha aí a Bela nas tuas mãos com vida e com saúde.
enche o teu coração de alegria, mas a alegria que vem do Senhor. Porque no momento desse, amado, só a alegria que vem do Senhor. E você sabe por que nós podemos permanecer alegres? Porque nós somos aqui o quê? Forasteiros, peregrinos. O nosso endereço eterno não é aqui. Não é aqui. Aqui não termina a nossa história. Não é aqui que termina a nossa vida. E Neemias, nós vamos ler aqui. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai as porções ao que não tem nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso bom ânimo. Quando nós olhamos e vimos o túmulo vazio, é porque realmente a alegria, a ressurreição de Cristo nos traz uma alegria indescritível. Alegria que não se compara a nenhuma que nós poderíamos ter. Amém? Mas também a ressurreição trouxe outro fator importante. Nós temos aqui esses homens com os seus corações perturbados também pela questão da crucificação de Jesus, em detrimento da crucificação de Jesus. Só que o que acontece? Eles já tinham tido evidências que Jesus já não estava mais morto, que foi os versículos que nós lemos. Nós vimos isso diante, primeiro, das promessas de Jesus, porque ele já havia dito que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Depois eles conseguiram escutar isso, a dizer que o túmulo estava vazio. Depois o testemunho das outras mulheres. Depois o testemunho dos outros discípulos que também foram conferir e chegaram à mesma conclusão. Então o que é que nós podemos perceber? Que aqueles homens simplesmente não tinham se apercebido, ou pela aflição, não sei, talvez tivesse ignorado, não tivesse absorvido tanto a questão dos testemunhos. E nós vamos ver aqui a importância de nós darmos créditos acerca dos testemunhos. Meus amados, quando nós ouvimos um testemunho, aquilo ali gera mudança de expectativa também em nossos corações. E quando eu falo de expectativa, por que a gente se frustra, José? Porque a gente tem expectativa, isso é verdade. Ninguém sofre uma frustração sem antes ter levantado uma expectativa. Mas a gente só sofre frustrações quando realmente o nosso coração não está voltado segundo a vontade de Jesus. E quando nós ouvimos testemunhos, e o Senhor tem um testemunho, e eu vou chegar lá, que é a questão, maior testemunho que nós temos, e quantos registros nós temos de testemunhos na palavra do Senhor. Nós temos de dar crédito, e aqueles dois homens não deram crédito a esses testemunhos. Mas mais do que também ouvir testemunhos, é poder e também temos o dever de testemunhar acerca desse Cristo. Testemunharmos que realmente Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que vivo está, e que fomos alcançados por essa maravilhosa graça, por essa sublime graça e por esse amor
tão incomparável que nós temos da parte de Jesus Cristo. Meus amados, há necessidade sim, até hoje, de testemunharmos isso. Precisamos testemunhar aquilo que o Senhor faz através e fez, né? Falávamos isso hoje pela manhã. Como igreja, temos o dever de testemunhar, de levar avante essa notícia de que o túmulo está vazio. Então a ressurreição trouxe sim esperança, trouxe sim alegria, mas trouxe também uma motivação, um enredo, trouxe condições, trouxe elementos para que nós pudéssemos testemunhar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Como nós meditamos aqui na ceia do Senhor. Quão grande era a dívida que Ele pagou, que Ele quitou, que Ele nos comprou, e isso deve ser testemunhado. E para isso nós temos que entender, e faço aqui menção de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: a morte de Jesus, portanto, não foi um acidente, e nem a sua ressurreição uma surpresa, porque eles já sabiam que o que Cristo havia de padecer, mas que também ressuscitaria. E para finalizar, nós vamos ao versículo 26, porque nós vemos que em seguida Jesus faz uma série de perguntas a esses homens, mas ele interrompe aquele interrogatório com uma exclamação aí no meio, que diz assim: não devia, aliás, versículo 25, desculpa. E ele lhes disse, olha aí, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Na verdade, antes da sua próxima pergunta, porque depois ele vai fazer uma outra pergunta, Jesus faz uma outra pergunta e ele mesmo responde essa outra pergunta. Ele não dá então a oportunidade aos discípulos de responderem, mas ele mesmo responde. Mas antes disso, ele traz essa exclamação de advertência. Como é que vocês demoraram a entender tudo o que está acontecendo? E o que Jesus depois, em seguida, então pergunta: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí é quando Jesus mesmo responde a isso. E como é que Jesus responde? Através da exposição da palavra, das Escrituras. Então Jesus começa, como diz aí o versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E aí sabe o que aconteceu? Quando Jesus então traz a revelação, quando Jesus então expõe as Escrituras àqueles dois homens, vamos ver aí no versículo 32. E disseram um para o outro. Olha só o que eles dizem aí. Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Em outra versão vai dizer assim: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa palavra aqui, ela é viva. Quando às vezes as meninas perguntam assim, elas ganharam um livro da Escola Bíblica Dominical, uma Bíblia, e são 365 histórias, uma para cada dia do ano, quando o ano não é preciso. E nós terminamos de ler, claro, no ano que elas receberam, mas todo ano, esse foi o segundo, elas estão a ler de novo, claro. E todos os dias, antes de dormir, então nós fazemos a leitura. Também elas têm as leituras individuais delas, mas nós temos a que fazemos juntas, né? E essa é a Bíblia. E às vezes elas perguntam assim: mamãe, por que a gente já terminou e a gente tem que começar a ler tudo de novo? Oh, mãe, mas eu já ouvi essa história mais de 3 vezes, mãe. Eu já sei tudo isso. Oh, mãe, não tem como a gente então ir lá para o outro dia, não? Porque essa daí eu já lembro mais.
E o que eu falo com elas é o quê? Que essa palavra aqui é viva. Eu posso ler hoje: o Senhor é meu pastor, e de nada me falta, nada me faltará. E o Senhor vai falar ao meu coração. Mas se eu ler amanhã, Ele também vai falar. E se eu ler durante 5 anos da minha vida, 5 anos da minha vida Ele vai falar. Eu quero te dizer, irmãos, que todos os dias, isso daqui não é aquela comida que a gente faz, aquela marmita, que a gente se deliciou tanto na hora do almoço, que ela ficou tão gostosa, que tudo que a gente quer é que sobra pra gente comer um bocadinho no outro dia, ou à noite, não é verdade? E o que a gente faz? A gente guarda dentro do frigorífico e fica a sonhar com aquela comida. E aí daquela que come na frente, que a maior frustração é quando você vai ao frigorífico para ter aquilo ali e simplesmente desapareceu, né? Aí eu falo assim, a gente tem que lembrar do céu para ver que Jesus é bom, voltar, né? E continuar amando o irmão que comeu na nossa frente. E aí o que acontece? Mas a gente vai com aquele anseio, porque a gente já sabe que gosto tem, não é verdade? E ele vai estar, pelo menos, parecido ou bem próximo do que nós já comemos anteriormente. Você sabe qual que é o maravilhoso da palavra do Senhor? É porque ela sempre me surpreende. Eu posso comer agora, eu posso voltar e comer daqui a pouco, eu posso voltar e comer daqui a pouco, e eu vou te falar. E como nós temos falado, essa é a maior revelação que nós temos. E é por isso que Deus fala a Josué: medita nessa lei, de dia e de noite. Meus amados, essa palavra aqui é muito mais valiosa. E o que ela carrega tem muito mais valor para ser meramente algo decorativo. Ela nos exorta, ela nos repreende, mas ela também nos conforta, ela também nos consola, ela é o nosso alimento de dia e de noite. Se nós estivermos aflitos, aqui tem uma palavra. Se nós precisarmos e buscarmos a Deus, um testemunho de cura que nós também encontramos. Se nós precisamos saber qual é o nosso futuro, aqui também tem. O que não há aqui. E mais do que isso, igreja, quando nós lemos essa palavra, nós temos que sentir aqui o mesmo sentimento desses 2 homens. Vocês sentiram que quando ele lia, o nosso coração queimava? Nosso coração precisa queimar por essa palavra. Essa palavra viva e eficaz ainda tem que arder dentro de nós. A mensagem da cruz ainda tem que ser audível aos nossos próprios olhos, para que seja audível aos outros também. E então nós vamos ler em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Depois, irmãos, essa jornada todinha desses discípulos sobre a ressurreição de Cristo também tem que ser real em nossa vida. Não de desesperança, mas de lembrança, trazendo à nossa memória que o túmulo vazio nos traz alegria, nos traz esperança e que nos traz convicção e que nos deixou o registro, que é a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer cada dia mais desse Cristo. É por isso que desde o dia que aqui cheguei na igreja evangélica em Alumiara, sempre ouvi: essa é uma igreja que preza pela palavra. E isso é uma bênção para nós. Amém? E quero terminar aqui com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses. A sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, já é o final da sua carta, dos versículos 16 ao 24. E eu quero concluir essa mensagem com esses versículos. Primeiro, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias,
examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que Deus nos abençoe.